Sai da bolha da religiosidade. As pessoas não se importam em analisar se é verdade tudo o que elas aprenderam das coisas espirituais é verdade. Preferem seguir os seus líderes religiosos, sem querer analisar se o que elas aprenderam se é mesmo verdade. Uns são ensinados pelos seus líderes a crer e adorar a deuses feitos de gesso, imagens de escultura, que não veem, não andam, não ouvem. Se mandar a pessoa adorar um poste, ninguém vai querer adorar um poste. A pessoa vai dizer assim: eu não vou adorar um poste não. Eu não vou ficar falando pro poste, ficar falando glória ao poste, aleluia ao poste. Eu não vou ficar fazendo pedidos pro poste não. Ficar falando, ó São Poste me ajuda por favor. O poste também é feito em um recipiente. Coloca um concreto num recipiente, e está pronto o poste. Do mesmo jeito é feito deuses feitos por mãos humanas. Colocam gesso em um recipiente, depois colocam água, se espera secar, e está pronto mais um deus feito de gesso. Se colocam um nome nos deuses feitos de gesso, e depois dizem para as pessoas: este é o seu santo protetor. E muitos começam a crer e a adorar um Deus feito de gesso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: não se enganem, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Outros são ensinados que não se perde a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar obedecendo o Evangelho até o fim da vida será salvo. Quem para de obedecer o Evangelho, depois da morte vai morar no inferno, vai falar muito glória a Deus e aleluia no inferno. Outros são ensinados pelos seus líderes que o inferno não existe. São ensinados que o ser humano não tem alma, dizem que o inferno é a sepultura, porém Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, que no inferno o fogo nunca se apaga, e os vermes nunca morrem, na sepultura não existe fogo. Outros são ensinados pelos seus líderes que não precisa ter igreja. Jesus disse para o Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 18 ao 19, pois eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vou te dar a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus Cristo disse pro Pedro, que a pedra é Jesus. A chave do reino do céu que Jesus deu pro Pedro é o Evangelho. Quem se converter ao Evangelho de Jesus, tem moradia certa no céu depois da morte.
Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem se levanta contra a igreja fundada por Jesus Cristo, está fazendo a vontade do diabo, 100% de certeza que depois da morte vai morar no inferno, porque foi Jesus Cristo que fundou a verdadeira igreja. Existem sim os falsos pastores, que fizeram de muitas igrejas negócios lucrativos, inventam campanhas para tirar o dinheiro dos ingênuos, mas também tem as verdadeiras igrejas que se importam com as almas que caminham rumo ao inferno, os que já moram no inferno nesse exato momento. Diziam assim: eu não vou me converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem muitos falsos pastores que ficaram ricos com o dinheiro dos ingênuos, compraram carros de luxo, compraram mansões, compraram até fazendas. Eu conheço um monte de membros de igrejas evangélicas piores do que eu. De que adiantou-se ficar olhando para os que são mau exemplo? Eu não vou me converter ao Evangelho de Jesus não. Tem muitos que são piores do que eu. De que adianta não se querer o Evangelho de Jesus, porém vai ser queimado no fogo do inferno? No livro de Hebreus, capítulo 12. Versículo 2, está escrito assim: temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando o Evangelho de Jesus é pregado, obedece quem quer. O Evangelho de Jesus não tem culpa que muitos não querem obedecer o Evangelho. Tem muitos que se disfarçam de convertidos para enganar os homens, porém a Deus ninguém engana. Quem não obedece o Evangelho de Jesus, depois da morte será lançado no inferno. Lá no inferno todos irão obedecer o Evangelho de Jesus. Lá vai ter muito glória a Deus e aleluia. Todos estarão falando assim: Jesus, 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 Jesus tem misericórdia de mim, me tira daqui. Abandonei aqui no inferno a prostituição, os vícios. Deixei de roubar, parei de crer e acreditar em deuses feitos de gesso, de madeira, de concreto. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Depois da morte da pessoa, Jesus não vai ter mais misericórdia de quem se recusa a se converter ao Evangelho dele. Prezado ouvinte, você que ainda não fez a oração de confissão, faça agora. Reconheça que você é um pecador. Peça para Jesus Cristo perdoar os seus pecados. Não se confesse para homens. Homens não têm poder de perdoar pecados. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Só Ele pode perdoar pecados. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Condenado aqui. Será condenado a ir morar no inferno depois da morte. O título da mensagem é: sai da bolha. Não pense assim, meu parente me ensinou assim.
meu líder me ensinou assim, vou morrer assim. Analise o que Jesus Cristo disse, leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. Jesus Cristo quer te ajudar a sair da bolha do falso ensino, ele está vivo, converse com ele, não converse com Jesus falso, que está em um crucifixo. Não converse com o falso Jesus de madeira, esse Jesus foi feito por mãos humanas, ele não pode te ajudar. O Jesus de madeira não tem o poder de te livrar do inferno, a mãe de Jesus não pode te ouvir, ela morreu e não ressuscitou, ela está no céu. Porém ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra, se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, só Jesus Cristo pode livrar a alma do inferno depois da morte. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Prezado ouvinte, você é um espírito que mora em um corpo, quando você que é um espírito sair do seu corpo, você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo. Que você vai sim, então reserve um lugar para você no paraíso de Deus. Só tem 2 lugares para você que é um espírito ir morar depois da morte, céu ou o inferno, é você que decide, Jesus já fez a parte dele. Escolha o céu, se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a sair da bolha que te colocaram. Só o Espírito Santo de Deus ensina a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.